Ritual é uma sequência de evento que você deve fazer para indicar para o bebê alguma coisa. Botar para dormir na soneca é o ritual das sonecas. Você vai indicá-lo a sendo colocado para tirar uma soneca. Se é o ritual do sono noturno, você vai indicando a esse bebê que ele está indo dormir. Se é o ritual do bom dia, você está indicando para esse bebê que o dia está começando. E além disso, existem infinitos outros rituais que vocês fazem, nem sequer se dão conta. Tem mãe que só amamenta no mesmo local, que sempre faz as mesmas coisas ou quase as mesmas coisas antes de amamentar. Você vai percebendo isso. Por que fazer um ritual? Tudo que é novo deixa o bebê alerta ou assustado. Tudo que é novo para o bebê deixa ele alerta ou assustado. É para isso que serve o ritual, é para dar previsibilidade para ele. À medida que você vai fazendo, ele vai entendendo o que vem a seguir. Ele vai entendendo o que tem após, certo? Então é por isso que você tem que ter um ritual. Rituais do sono do bebê, eu divido basicamente em 3 tipos. Ritual do bom dia, não é o ritual para fazê-lo dormir, pelo contrário, é o ritual que ele vai acordar. Ritual das sonecas e ritual noturno. A gente vai conversar sobre os 3 aqui agora. Ritual do bom dia. Como eu já expliquei, como eu já adiantei, é o ritual que vai indicar para o teu bebê que o dia está começando. Indica para o teu bebê que a rotina está começando, que o dia dele está começando. Indica para o teu bebê que não é mais um despertar noturno. Então te ajuda tanto a entender, tanto ajuda ao bebê a entender que o dia vai começar, como ajuda inclusive no despertares noturnos. Se você tendo um ritual do bom dia bem feito, consistentemente, com algum tempo já, e o bebê já tendo entendido isso como parte da rotina dele, num despertar noturno, que aí ele acorda, você vai até ele e não faz esse ritual, ele já entende que o dia não começou ainda. Ele entende que não é hora de sair do berço ainda, não é hora de sair do quarto ainda. Então o ritual do bom dia serve para indicar que o dia está começando, que a rotina desse bebê está começando, ajuda inclusive nos despertares noturnos. Porque tem muito bebê que acorda e não quer voltar para o berço. Teoricamente, nenhum bebê queria voltar para o berço, mas tem alguns bebês que resistem mais que os outros. E o ritual pode te ajudar. Um bom ritual do bom dia pode te ajudar. Porque ele começa a entender. Depois disso aqui, começa o dia. Depois disso aqui que eu saio do berço, eu saio do quarto. Antes não. Se não tiver isso aqui, eu não saio. Ele vai entendendo. E ainda, o ritual do bom dia pode te ajudar a fazer esse bebê acordar um pouquinho mais tarde, tá? Para aqueles bebês madrugadores, aqueles bebês que praticam o milagre da manhã e acordam 5, 5 e meia. Para esses bebês que acordam 5, 5 e meia, essa é uma das ações que você pode fazer. Insistir mais, investir mais, na verdade, no ritual do bom dia. Como que você vai fazer? O bebê acorda 5 horas, bebê acordou 5 e meia, você vai lá, vai atendê-lo como um despertar noturno. Você vai atendê-lo como um despertar noturno. Você vai atendê-lo e não vai fazer o ritual do bom dia. A partir de 6 horas, e para quem acorda muito cedo, começa com 6 horas. Aí 6 horas você vai lá, faz o ritual do bom dia. E faz isso, vai fazendo. O que vai acontecer? Para quem nunca viu isso, parece impossível, mas é muito comum. O que vai acontecer? Esse bebê vai acordar às 5 horas, vai acordar às 5 e meia e vai ficar te esperando. Sem chorar, sem brigar, ele vai ficar lá, olhando para os lados, brincando com a mão, brincando com a naninha, se ele já usar a naninha, e ele te espera até 6 horas. Ou ele volta a dormir, ou ele te espera. O ritual do bom dia te ajuda bem nisso. O que mais? Então, o ritual do bom dia te ajuda, o ritual tem basicamente essas 3 funções. Indicar que o dia está começando, facilita voltar a dormir nos despertares noturnos e te ajuda a fazer esse bebê acordar um pouquinho mais tarde. De tudo isso, como deve ser um bom ritual do bom dia? O que tem que ter num bom ritual do bom dia? Ele deve ter, esse bebê deve ser exposto às luzes, aos ruídos e aos estímulos. Tudo aquilo que você não faz na hora do sono, que você não deve ter na hora do sono. Luz, ruído e estímulo. A partir daí, depois disso, você tira o bebê do ambiente do sono. Como assim expor a luz, ruído e estímulo? Se você chegar ao berço cantando Bom Dia da Fazendinha e abre cortina, você já está fazendo isso. Se você chega, abre cortina e manda dar bom dia e dá bom dia para o sol, você já está fazendo isso. Ao abrir a cortina ou ao ligar a luz artificial, sei lá, você está expondo o bebê às luzes. Ao chegar cantando, você está expondo aos ruídos e estimulando esse bebê. Depois você tira do ambiente. Então é coisa simples, mas de preferência faça consistentemente, para que esse bebê entenda. E tem uma dica, essa dica quem criou foi se eu não me engano, a Marina, que é uma consultora do meu time, pelo menos quem me disse, quem falou pela primeira vez, eu não sei se já usavam antes, não, mas quem me falou isso pela primeira vez foi a Marina, uns
quase 2 anos. Toda vez antes de começar o ritual do bom dia, ela dá 3 batidinhas na porta. Toda vez antes de começar o ritual, ela vai lá e toque, toque, toque. Por que essa sacada foi tão boa? Tão simples, mas tão boa. Porque nessa batidinha, sendo o primeiro passo do teu ritual do bom dia, a bebê já sabe que vai começar tudo isso antes mesmo de te ver. Ocorre para alguns bebês de vocês, o bebê acordar sem chorar. O bebê acorda e não está chorando, certo? Nem todos os bebês acordam desesperadamente irritados. Alguns acordam tranquilos. Deem essas batidinhas antes, não custa nada, tá? E ajuda pra caramba. O que pode atrapalhar o teu ritual do bom dia? Se todo dia for num horário diferente. E horário muito diferentes. O que são horários muito diferentes? Hoje acordou 5h30. Eu fiz o ritual do bom dia. Amanhã vai acordar 9 horas. Depois de amanhã, acorda 6 da manhã. No outro dia, acorda 8h30. Então, são horários muito diferentes. Muito diferentes. Esse bebê não tem... Fica mais difícil para o bebê e para você ter alguma previsibilidade. Fica difícil para todo mundo se organizar o dia. Então, o que é mais fisiológico? Esse bebê acordar entre 6 e 8 da manhã. Fisiologicamente falando, por causa da produção de hormônios, melatonina, cortisol. O que eu indico para vocês? Para facilitar a vida de vocês. Já é uma janela de 2 horas. Não é aquele bebê que num dia acorda 5h30, no outro dia acorda 9. Uma janelinha de 2 horas. E ainda assim, o que eu indico para vocês? Deixar uma janela de 1 horinha só. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar 7 dias. E isso, para quem faz o desafio de 7 dias, eu avalio isso. Mas vocês podem fazer também. Pegam 7 dias. Observem o dia que acordou mais cedo e o dia que acordou mais tarde. Numa janela de 2 horas, do dia que acordou mais cedo, acordou 6h10. Do dia que acordou mais tarde, acordou 7h30. No intervalo de 2 horas, entre 6 e 8, tá. Fisiologicamente falando, tá tudo correto. Tá numa janela de 1 hora? Não, tá numa janela de 1h20. O que eu indico para essa mãe? Se no dia que acordou mais cedo foi 6h10, no outro dia foi 7h30, eu indico para essa mãe, eu indico para vocês também, estão aí, não é só do curso, para vocês também, mantenha uma janelinha de 1 hora, entre 6h10 e 7h10. Por quê? Por que isso? Esse de manter uma janelinha de 1 hora é bom para você, mãe. Para o bebê é indiferente. É bom para você se organizar. Se o teu bebê do mais cedo para o mais tarde, ele sempre acorda numa janelinha de 1 hora, você consegue se organizar o teu dia. Você sabe aproximadamente que horas vai ser a primeira soneca. Agora, se num dia teu bebê dorme, tem uma janela de sono de 2 horas, ele dorme a cada 2 horas. Teu bebê acorda 5h30. A primeira soneca dele já vai ser 7h30. Se no outro dia ele acorda 8, a primeira soneca dele só vai ser 10. Perde completamente o parâmetro. Mantendo a janelinha mais próxima, você consegue. É mais fácil se organizar, é mais fácil organizar o teu dia. Então, o ritual do bom dia: expor as luzes, os ruídos, os estímulos e tirar do ambiente, os horários. Outra coisa que atrapalha, eu sei que muitas fazem, mas atrapalha o ritual do bom dia, é você tirar e levar para a cama compartilhada no meio da noite. E eu sei, vocês tem algumas de vocês estão muito cansadas e acabam levando porque fica mais fácil. Tá tudo bem, tá errado não, mas prejudica o ritual. Falando de ritual do bom dia, prejudica um pouquinho o ritual do bom dia. Por quê? Porque ele tá saindo desse quarto no meio da madrugada. Por um bom tempo ele vai ficar em dúvida se isso significa que o dia está começando ou não. E de novo, eu sei que algumas de vocês estão bem cansadas, alguns de vocês precisam disso e tá tudo bem. O ponto de discussão não é esse. De tudo isso, ritual do bom dia. Façam, vai valer a pena. É algo muito simples. Torne isso algo divertido. Não é para ser uma coisa com academia. Torne isso divertido. É a chance de muito pai ter algum contato com o filho, com a filha. Tem muito pai que sai para trabalhar muito cedo e volta tarde. Então ele sai e o filho tá acordando. Ele volta, o filho já está dormindo. Então, é uma chance que tem de ter algum contato. Aí a gente entra para o ritual do sono, propriamente dito. Sonecas e sono noturno. Como deve ser um ritual do sono? Não importa se é soneca, não importa se é sono noturno. Como que ele deve ser? Ele deve ser exatamente o contrário daquilo que é o ritual do bom dia. Se o ritual do bom dia serve para te dizer que o dia está começando, que a rotina está começando, que é hora de acordar, o ritual do sono é exatamente o contrário. A rotina está acabando aí, o dia está acabando aí, está na hora de dormir. Seja soneca, seja sono noturno, está na hora de dormir. Então, se é o contrário do ritual do bom dia, ele tem que ter o contrário do ritual do bom dia. Se do ritual do bom dia você tem que expor as luzes, os ruídos e aos estímulos, no ritual do sono, não importa se é soneca, não importa se é sono noturno, ele não deve ter luzes, não deve ter ruídos, não deve ter estímulo. A princípio, não. A gente vai conversar sobre isso ainda. Idealmente, não. Agora é aquela questão. A gente vive no mundo ideal? A gente não vive no mundo ideal. Nem sempre vai dar para ser a situação ideal.
Mas idealmente não. Idealmente o teu ritual não deveria ter luz, não deveria ter ruído, não deveria ter estímulo. E deveria ser no ambiente do sono. Exatamente o contrário do que é o ritual do bom dia. O ritual do bom dia sai do ambiente. No ritual do sono, você está dentro do ambiente. Então, um bom ritual deve ser sem luzes, sem ruídos, sem estímulos, no ambiente do sono, e um ritual rápido. O que é um ritual rápido? É um ritual com menos de 30 minutos de duração. Você precisa entender quando começar o ritual. Você deve começar o seu ritual do sono quando seu bebê te mostrar que ele está com sono. Quando seu bebê emitir sinais de sono, ele está te mostrando: eu estou com sono. Segundo conceito para vocês entenderem, para vocês levarem para a vida: nenhum bebê quer dormir. Teu bebê não quer dormir. Para você que está aí me assistindo, seu bebê não quer dormir. Ponto. Não quer. Então o corpinho dele te diz: eu preciso dormir, eu estou com sono. Ele te diz: mas eu não quero dormir não. Dormir vai significar parar de mamar, vai parar de brincar, parar de ser estimulado. Eu não quero dormir. Teu bebê sentiu sono? Você vai começar a colocá-lo para dormir. Problema: esse sono vai aumentando, esse cansaço vai aumentando, e se esse bebê não dormir, esse cansaço vai aumentando, e ele vai se estressando. Esse cansaço vai aumentando ainda mais e ele vai se irritando porque isso está incomodando. Esse bebê vai se irritar. Até que chega um ponto, para muitos bebês, dele estar muito irritado e para alguns dele realmente explodir. E por isso que o nome é efeito vulcânico, parece mesmo um vulcãozinho entrando em erupção, que algumas chamam de hora da bruxa, que juram que é cólica por causa do choro desesperado. Parece ser dor. E não é dor, é falta de soneca, é falta de sono, é falta de dormir, na verdade. É excesso de sono. Quase sempre acontece depois de 30 minutos que o seu bebê está sentindo sono, independente da idade. Engraçado é que independente da idade. Bebê com 1 ano e meio, 2 anos, pode ser que essa duração aumente um pouquinho, mas dificilmente aumenta muito mais do que isso. Por quê? Porque é um bebê sentindo sono. É um bebê cansado e se cansando cada vez mais se não dormir. É um bebê cansando cada vez mais se não dormir. Não deixe passar de 30 minutos. Obviamente, ninguém aqui que tem um ritual maior do que isso faz porque gosta, mas sempre procure ser o ritual mais rápido possível. Aí a gente entra num segundo ponto, no segundo critério, se o ritual tá bom ou não, é ele ter choro. Se o teu ritual tem choro, teu ritual não tá bom. Seu ritual não tá bom. Algumas de vocês vão referir: não, demora 1 hora, mas ele não chora. Qual é o problema disso? Tá demorando muito, esse bebê tá cansando, tá se irritando, tá cansando muito. Outras vão dizer assim: não, meu ritual é 10 minutos, ele chora. É 10 minutinhos, dura 10 minutinhos. Qual é o problema desse ritual rápido com choro? Qual o problema desse ritual rápido com choro? Ele está se estressando. Se esse teu ritual está tendo choro, ele está te avisando: esse ritual não está mais relaxante, esse ritual não está mais relaxante. Daqui a pouco esse ritual vai parar de funcionar. Daqui a pouco esse ritual vai parar de ser relaxante. Daqui a pouco você não vai mais conseguir colocar esse bebê para dormir com um ritual que tem choro. Daqui a bem pouquinho. Então ele está te avisando para você tomar alguma atitude antes. Agora, o choro dificulta muito. Normalmente, para a maioria de vocês, o choro dificulta muito. Se seu bebê chora, se seu bebê se você está comprando uma briga, está entrando numa briga contra esse bebê, saiba, você vai perder essa briga. Todo mundo que entra em briga com o bebê perde, você é o lado mais fraco dessa briga. Então o que fazer? Ter o ritual mais rápido possível, ter o ritual sem choro. Alguns bebês passam, em alguns momentos da vida, eles passam a chorar no banho. Então se eles choram no banho, você deve começar a considerar a opção de tirar o banho do ritual. Ele não chora, mas porque tem banho, tem tudo, tem isso, tem aquilo, fica muito demorado. Precisa começar a pensar em como encurtar esse ritual. Você sabe que normalmente o teu bebê sente sono às 18h20, 18h30, por exemplo. Se você sabe que mais ou menos por aí ele vai sentir sono, teu ritual está muito longo, faz esse banho antes dele sentir sono. Então, como é que deve ser o ritual ideal? O ideal: sem luzes, sem ruído, sem estímulo, no ambiente do sono, rápido e sem choro. Esse é o ritual ideal. A questão é, nem sempre vai dar para ter um ritual ideal. Muitas de vocês não vão conseguir ter um ritual ideal. Ah, meu bebê chora para trocar de roupa. Tem um monte de vocês falando agora. Cara, quase sempre esse choro no final do banho, esse choro para trocar de roupa, é frio, tá passando pela cabeça. Tem bebê que se incomoda muito com roupas passando pela cabeça. Então assim, algumas dezenas já falaram. Então o que você tem que fazer? Tomar cuidado, se certificar que não é frio, se certificar que ele não tá com frio e procurar uma roupa que não passe pela cabeça, que vista por trás. Além disso, distrai esse bebê, procura conversar esse bebê, procura mostrar outra coisa enquanto você vai lá vestindo. Mas qual é o principal ponto? Não deve ter choro. O ideal é que não tenha choro. Por quê? Porque o choro estimula muito.
você brincar. Um monte de gente falou, posso conversar, posso brincar, posso dançar uma música, dançar com o bebê? Pode, no ritual pode. Mas isso não estimula? Estimula. É isso que eu estou falando, a gente não vive numa situação ideal. Qual seria a situação ideal? Qual seria o ritual ideal? O bebê sentiu sono, você leva ao quarto, quartinho escuro, silencioso, temperaturazinha bonitinha, temperaturazinha agradável. Pega, você amamenta o bebê, você nina o bebê, dorme e você coloca no berço. Mais ideal do que isso, você nina o bebê, ele fica calminho e vai acordado pro berço. Olha que situação ideal. A gente não vive no mundo ideal. Esse seria o ritual ideal. Quem queria saber como é o ritual ideal? É assim. Se vocês vão conseguir, alguns conseguem. Então, rápido e sem choro. Qual é a função do ritual? É desacelerar esse bebê, desacelerar para que ele durma, para que ele se entregue ao sono que ele está sentindo. Essa é a função do ritual. Então, se você dança com esse bebê, se você brinca com esse bebê, se você conversa com esse bebê, você está lá desacelerando, mas depois vai estimular. Você está desacelerando, depois dá uma leve estimuladinha. Aí depois você continua desacelerando, dá uma leve e tá tudo bem, Agora, se o bebê chora, nada estimula tanto quanto o choro. Então, o que deveria estar desacelerando esse bebê, quando ele chora, estimula muito. E aí, para desacelerar, para relaxar esse bebê, vai ficar muito mais difícil. Meu ritual é uma briga, meu ritual dura 2 horas, alguns de vocês falaram. Meu ritual tem muito choro. O que fazer? Primeiro, entender o que pode estar acontecendo. A partir do momento que você entende o que pode estar acontecendo, você procura como corrigir. Você está colocando a primeira causa de choro, tá colocando esse bebê para dormir na hora errada. Você tá colocando para dormir na hora errada. Ou esse bebê tá sem sono. Cara, se fazer um bebê com sono dormir já é difícil, imagina um bebê sem sono. E você acha que é incomum? É muito comum ter o bebê sentir o sono e ele vai cansando, até que ele se irrita de tão cansado que ele tá. Até que ele se irrita de tão cansado que ele estava. E aí, quando ele se irrita, vai dar muito mais trabalho para desacelerar. Então, são os dois opostos. Alguns de vocês tentam colocar um bebê sem sono para dormir. Vai dar errado. Outras já tentam um bebê cansado demais. Em efeito vulcânico. Como desacelerar um efeito vulcânico? Como relaxar um bebê em efeito vulcânico? Não desacelera, não relaxa. Então o que vocês têm que entender para corrigir isso? A hora de começar o ritual. Entender a hora que o teu bebê está com sono. Outra causa importante, quando o bebê está muito estimulado, certo? Quando o teu bebê está muito acelerado, muito estimulado, a função do ritual é relaxar esse bebê, desacelerar esse bebê para que ele se entregue ao sono. Se teu bebê está muito ligado, mas o bebê não quer dormir. Nenhum bebê quer dormir. Se teu bebê tá muito ligado, tá ligado 220, tá acelerado, brincando, mamando, se divertindo, dando gargalhada, e ele percebe que você tá colocando para dormir, se você percebe que ele vai achar ruim. Então o que fazer? Só começar o ritual propriamente dito com o bebê mais calmo. Começa a perceber o sinal de sono. Teu bebê tá muito acelerado. Todos os bebês emitem sinal de sono? Claro que sim, todos os bebês sentem sono. Todas as pessoas emitem sinais de sono. Adulto também. Todas as pessoas sentem sono. Uns são mais sutis, outros são bem mais evidentes, mas todos emitem sinais. O que fazer nesse caso? Que o bebê está muito acelerado. O que fazer nesse caso? Então, antes de começar o ritual, você tem que desacelerar o bebê. Se ele estiver muito agitado, não adianta começar. Como que você vai desacelerar o bebê? Tirando aquilo que estimula demais o bebê. Teu bebê está muito acelerado, teu bebê está muito empolgado, e tem uns bebês que ficam ligadões. Porque está com um brinquedo novo, você tira o brinquedo na hora que ele sentiu sono. Brinquedo com luzes, você tira o brinquedo com luzes. Brincadeiras mais agitadas, para de fazer essas brincadeiras mais agitadas. Aí o que você vai fazer? Brincadeira mais lenta, mais devagar. Algumas mães leem para o bebê e o bebê fica calmo. Muitas, por algum motivo, isso eu não sei explicar o porquê, mas por algum motivo, muitas mostram a janela para o bebê, a varanda para o bebê, e o movimento de carros, de pessoas, relaxa o bebê. E eles ficam bem calminhos. Outra causa, da mesma forma que essa mudança abrupta do bebê irrita, que ele percebe que está sendo colocado para dormir, e ele se irrita, e o bebê muito acelerado, o bebê tá ligado 220, você querer que ele durma, vai dar ruim. Tem que dar uma desacelerada, tem que dar uma relaxada nele para fazer o ritual. Uma mudança muito abrupta de ambientes também estressa o bebê. Ele percebe e ele estranha. Ele percebe que está sendo colocado para dormir e ele briga. Por quê? Porque o bebê não quer dormir. Uma mudança muito abrupta, se você está aqui tem luz aqui na minha frente, tem luz aqui em cima, tem luz aqui atrás, tem gente conversando. Imaginar que tem uma TV ligada aqui do meu lado, tem pessoas conversando, tem cachorro latindo. Você vai direto para um quarto escurinho, silencioso e friozinho, geladinho. Ele vai perceber essa diferença.
ele vai perceber que está sendo colocado para dormir, ele não quer dormir, ele vai chorar, e aí teu ritual vai ser mais difícil. Então essa mudança muito abrupta vai causar estranhamento. Em alguns não, alguns conseguem a situação ideal. Eu falei, tem o ideal, que é o ideal, tá aqui, eu já falei nessa aula, porque muitas de vocês não vão conseguir o ideal, e paciência. Então o que você tem que fazer? Se teu bebê tá chorando de entrar no quarto, você tá desacelerando e o teu bebê tá chorando de entrar no quarto, quartinho escuro, começa o teu ritual com o quarto claro, começa o teu ritual com o ambiente completamente desajustado. Aí você entra no quarto, vai fazendo o ritual, vai relaxando esse bebê, vai desacelerando esse bebê, vai colocando para dormir e aí vai ajustando. Tem mãe que vai colocando, vai fazendo o ritual, vai ninando esse bebê e vai fechando cortina. Tem mãe que não, tem mãe que bota para dormir no claro mesmo, tem mãe que bota para dormir no claro mesmo. Depois que dormiu, é que bota no berço. Depois que bota no berço, é que ajusta o ambiente. Mas o ambiente tem que estar ajustado para o sono. Para a qualidade do sono, o ambiente tem que estar ajustado. O adormecer, o fazer dormir, pode até ser no claro. Não é o ideal, não, mas pode até ser no claro. O sono, para a gente avaliar a qualidade de sono, tem um sono reparador? Tem que ter um ambiente, tem que estar ajustado. Então, cuidado com essa mudança abrupta do ambiente. E essa é demais. Essa é muito comum. Dormir mamando, dormir no colo. Dormir mamando, dormir no colo. Não vai prejudicar o teu sono noturno. Não prejudica. Não prejudica em nada, inclusive. 99,999. Eu ainda vou fazer essa conta. Mas a imensa maioria das minhas alunas que conseguem fazer o bebê dormir a noite toda, primeiro faz dormir a noite toda, depois tira as associações. Depois esse bebê vai acordado pro berço. Depois, não antes. Então, às vezes vocês estão tentando desfazer a associação de colo. Se você está tendo dificuldade, pelo contrário, a associação do sono está te ajudando. Você mesmo me falou, mamando dorme em 15 minutos. Sem mamar demorou 1 hora para fazer dormir. A associação está te ajudando, ela não está te atrapalhando. Então, para que você vai desfazer agora? A falta de sonecas, o efeito vulcânico atrapalha muito mais o sono noturno. Vai atrapalhar muito mais a tua vida, porque tu não vai conseguir dormir do que o fato do bebê dormir mamando. E aí, por último, o ritual propriamente dito. Entendam, mãezinhas do meu coração. Quase sempre um ritual difícil, quase sempre a culpa está no ritual. Quase sempre o problema está no ritual. Desculpa, quase nunca o problema está no ritual. Quase sempre está em algum desses pontos. Mas às vezes realmente é um ritual que não relaxa. O que você tem que fazer? Em que momento ele chora? Pensa um pouquinho. Qual é o momento que o bebê chora? Depois do banho. Tatá falou. Depois do banho. Ele chora depois do banho. Ele chora na troca de roupa. O que vocês têm que fazer? Nesse momento específico. O bebê que chora depois do banho, por que chora? Você certifica se é frio. Já falei isso aqui. É para vestir a roupa. É na hora de colocar pela cabeça, quase sempre na hora de colocar pela cabeça, testa uma roupa que não passa pela cabeça. Distrai esse bebê. Tem alguns que não adianta. Já botei aquecedor, já botei uma roupa que não passa pela cabeça, já tentei distrair, já chamei um circo para ficar atrás de mim para distrair. E não adianta, ele chora depois do banho. Ou ele chora no banho. Nada distrai, nada relaxa. É melhor você tirar o banho do ritual. Muitas de vocês vão precisar tirar o banho do ritual. É muito comum precisar tirar o banho do ritual, porque ele não está mais relaxando. De que adianta o banho relaxar se depois ele vai chorar e vai ficar pior? Não adianta. Então, se nada conseguir, o banho é ótimo. O banho é ótimo. Mas não adianta. Se for para chorar depois, não adianta. Você tanto não adiantou de nada aquilo que o banho relaxou, como só piorou, só estimulou ainda mais. Entenda em que momento ele chora. Em que momento esse bebê chora? Em que momento é o choro dele? É o banho? É depois do banho? É se vestir? É, sei lá, colocar para arrotar, ele chora? Você deve agir aí. E não tudo. E não tentar mudar tudo. Tem gente que diz assim, não, meu ritual é banho, depois do banho eu vou dançar, fala mansa, e depois de dançar a musiquinha do fala mansa eu vou amamentar e... não, o bebê tá chorando, eu vou mudar tudo. Não precisa mudar tudo. Ritual muito difícil. Algumas de vocês falaram aí 1 hora de ritual. Teu ritual passou de 30 minutos, sai do quarto. Não adianta, sai do quarto. Teu ritual tá durando mais do que 30 minutos, não insiste. Você só vai se estressar
estressar mais, você só vai estressar mais o teu filho. Ah, mas ele tá com sono e não vai... Paciência, cara, assim não tá resolvendo, assim não tá funcionando. 4 horas de ritual não faz o menor sentido passar 4 horas dentro de um quarto tentando fazer o bebê dormir. Sai, depois você tenta de novo. Sai, respira um pouco, depois você tenta de novo. Não adianta. O que vai acontecer? É a mesma coisa de vocês tentando perder peso, sei lá. Aí, não, vou fazer a dieta mais restritiva da vida. Você só vai aguentar uma semana. Adianta você passar 4 horas dentro de um ritual, 4 horas dentro do quarto, tentando fazer o bebê chorar, 4 horas escutando o choro de um bebê, para depois dizer que esse negócio de rotina tá me deixando louca? Cara, não adianta. Não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar, só vai te estressar. Aí você vai se frustrar com tudo isso, com o sono do bebê, vai desistir, vai ser mais uma daquelas loucas que esperam 3 anos pro bebê dormir a noite toda. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque eu já tô aqui há tempo suficiente para ver que é isso que acontece. 2 horas o ritual, Lúcia, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, assim, de coração, passou de 30 minutos, sai. Depois você vai pensar que momento que ele chorou, o que foi que fez ele chorar, o que eu posso mudar depois. Não comprem briga com os bebês de vocês, que vocês vão perder essa briga. Não adianta.